importante, que tem muito a ver com a história da igreja. É algo um pouco social, seria uma sociologia, mormon, que eu estive esses dias pesquisando e analisando, refletindo sobre a liberdade religiosa. Nos últimos anos, a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem feito uma campanha a favor da liberdade religiosa. Alguns encontros foram feitos com autoridades, líderes de outras religiões. Por exemplo, no Vaticano, em 2014, se não me engano foi em 2014, Elton Perry e o elder Henry Byrne foram lá para poder discutir sobre a família, a proclamação ao mundo e a proteção às famílias. Em 2014 ou 2015, não me recordo, se não me engano, 2015, o elder Elton Perry se encontrou com o líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia para poder discutir sobre a deserção de membros dessa religião. Na internet, essa campanha é vista por muitos sites, seja da igreja, o site oficial LDS.org, como sites de membros ou sites apologistas, falando sobre essa liberdade religiosa. Então, toda vez que tem um encontro com um líder católico, com um líder de outra religião, é falado sobre isso, sobre liberdade religiosa. Então, dentre essas questões, há uma questão que é muito complexa, porque uma das justificativas para a liberdade religiosa é que ela está sendo ameaçada. Certo? A liberdade religiosa está sendo ameaçada. Mas eu pergunto, ela realmente está sendo ameaçada? Se nós formos analisar, nós como cristãos, ou cristãos no geral, os cristãos são muito menos agredidos verbalmente, fisicamente, do que pessoas, por exemplo, de religiões pagãs, entre aspas, como religiões de matriz africana, por exemplo, é um exemplo mais simples no Brasil. A Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 5, diz isso, que nós temos uma liberdade de culto. No inciso 7 ou 8, agora eu não consigo me recordar qual dos dois, diz que a pessoa tem a liberdade de poder se expressar filosoficamente, politicamente, religiosamente, desde que isso não fira as leis. Por exemplo, a pessoa tem, enfim, ela tem o direito de ter o pensamento religioso. Então, a gente consegue perceber que há, pelo menos no Brasil, há uma justificativa um tanto estranha para essa campanha da liberdade religiosa. Uma política da boa vizinhança. Então, a liberdade religiosa, essa campanha, nada mais é que uma política da boa vizinhança da igreja. Através dessa política, a igreja está se mostrando amiga de outras denominações. Nós sabemos que, infelizmente, o conceito de ser mormon, ou da igreja mormon, ou dos mormons entre os protestantes, é um conceito de seita, de heresia, o que seria apostasia no mormonês, mas é um conceito de seita. E eu posso dizer isso por ser até ex-evangélico. Eu sou um converso evangélico. Durante muitos anos da minha vida, na adolescência, eu fui protestante. Então a igreja tenta um pouco tirar essa mancha, desculpe a expressão mancha, de seita, talvez de poligamia, uma visão, como o Emmanuel falou, de racismo, para ter uma visão mais de tolerância, de amizade, de amor, aquela visão mais cristã do que Cristo teria pregado. Mas também não podemos negar que há um utilitarismo nisso. Não vamos criticar a igreja, porque isso é uma coisa natural, esse utilitarismo. Por exemplo, através de uma campanha de liberdade religiosa, querendo ou não, ela vai aparecer em jornais, ou algum jornal local. Também ela vai poder conhecer pessoas daquelas religiões, e possivelmente elas vão conhecer mais sobre a igreja, talvez se interessar e ser batizado na igreja. Quantos pioneiros na história eram protestantes e conheceram ao acaso, ou foram debater com líderes e acabaram se tornando membros. Também há o utilitarismo de trazer a pessoa assim, digamos, por exemplo, nós amamos a sua religião, nós gostamos, olha, nós temos coisas parecidas,
Mas você não gostaria de ouvir os missionários? Não gostaria de entrar no site lds.org e tal? Então acontece muito disso também. Então, agora vamos à parte que atrapalha. Eu vejo que a liberdade religiosa, esse conceito, é verdadeiramente um desafio entre os santos dos últimos dias. Por exemplo, há vários conceitos e várias questões que fazem com que a liberdade religiosa seja, de fato, não muito efetiva entre os santos dos últimos dias. Vamos a alguns exemplos. A grande apostasia. A maioria dos membros, a maioria dos brasileiros em geral, se você perguntar quem foi Martinho Lutero, ou quem foi John Wycliffe, ou John Calvino, não sabe. Então, dentro da igreja, muitas pessoas não têm ideia da reforma protestante. Então, há uma ideia também vamos puxar mais para frente, da grande apostasia. Que a grande apostasia foi um tempo de trevas, um tempo de obscuridade, um tempo onde não tinha verdade, onde as pessoas estavam perdidas, onde não havia igreja de Cristo, não havia o evangelho, não havia nada. Então, esse é um conceito até muito primitivo da igreja que com o tempo foi mudando. Mas nessa época, aliás, atualmente, desculpa-me, estou pensando em outra coisa. Atualmente, as pessoas ainda têm essa visão. E elas não entendem que houve um processo histórico de pré-reforma, o John Wycliffe, William Tyndale, que eles ajudaram muito até na tradução da Bíblia, que as pessoas um dia tivessem uma Bíblia em casa, separação Estado e Igreja também ajudaram nisso, no Estado laico. Também a questão de não saberem da reforma protestante, quem foi Lutero, quem foi Calvino. Então, realmente, se nós formos parar para pensar, tudo isso contribui para que continue aquela visão de quando uma religião, uma igreja tem algo diferente de nós, tem uma crença, um princípio, uma doutrina, é apostasia, é heresia. Vamos citar um exemplo simples. Os reformados, eles acreditam na predestinação, na doutrina da predestinação. Eu tenho amigos reformados, que eu converso até muito pelo Facebook, tenho muita amizade com eles. Então, para um membro comum, não. Isso é heresia. Não, aliás, isso é apostasia. Existe livre-arbítrio, entre outras coisas, guarda do sábado para domingo, palavra de sabedoria, e várias outras questões que são vistas como apostasias. Então, isso atrapalha muito, efetivamente, na liberdade religiosa. Como o Emanuel falou, uma música gospel para um membro, muitas vezes é algo que excede a expectativa de um mormon. Então, há muitas críticas, por exemplo, a cantores de música gospel. Então, por trás dessa teoria da liberdade religiosa, há um certo preconceito que existe. E ele é muito mais comum, eu vejo e até pessoas que são nascidas sob convênio, ou pessoas que cresceram como membros da igreja. Essas pessoas, geralmente, têm uma maior dificuldade para entender, para respeitar, ou talvez entender mesmo o outro lado, a outra crença, a liberdade da outra pessoa, por que ela acredita, por que deixa de acreditar. Então, o conceito de apostasia, como eu falei, que tudo é apostasia, até mesmo um conceito errado. Nós sabemos que existe heresia, existe apostasia. Heresia é uma doutrina pregada errada, e apostasia é um estado de espírito, um estado da pessoa, que ela está se apostatando, ou que ela está apóstata. E esse conceito de apostasia é uma palavra usada para tudo na igreja, uma palavra, um clichê, sud. Isso é apostasia, você está se apostatando. É uma palavra muito enfática na igreja. Um problema, por exemplo, algo que eu vejo, a visão dos adventistas para os outros adventistas e dos mormons para os outros mormons. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, eles vêm como irmãos, ou talvez como irmãos, ou como adventistas. Os adventistas da promessa, que são uma denominação brasileira, pentecostal, que guarda o sábado. Ou os adventistas da reforma, que também guardam o sábado, são um pouco mais rígidos assim na doutrina.
Alguns creem, alguns adventistas, outros grupos creem, Ellen White, outros não, mas aí varia a questão, claro que tem suas diferenças também. Mas eles veem como irmãos ou como pessoas que são adventistas do sétimo dia. Já no mormonismo, igrejas cristãs dos últimos dias, não há essa visão para os outros mormons. Se nós formos analisar sobre a comunidade de Cristo, está lá uma reportagem fazendo voz mormons sobre a comunidade de Cristo. É chover comentários que não, essa igreja apóstata, nós somos os mormons de verdade, nós temos a verdade. 90% dos membros seguiram Brigham Young. Nós sabemos que não foram 90%. Nós sabemos que isso foi estudado, teve James Strang ali, que pouco depois já quis ter o título de profeta, teve toda aquela questão. Muitos membros seguiram ele, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estrangita, e até mesmo os mormons fundamentalistas. Não, eles não são mormons somos nós. Então dá para ver que, apesar de falar liberdade religiosa, mas, por outro lado, apesar desse lema liberdade religiosa, nós não vemos os outros mormons. Nós sabemos que há várias denominações, eu já estudei sobre algumas interessantíssimas, doutrinas muito interessantes, até histórias muito interessantes, que infelizmente não são bem vistas. Não são bem vistas os ensinamentos pelos membros. Por exemplo, algumas coisas também, alguns mitos que podem atrapalhar na questão da liberdade religiosa. Um deles, o mito de Ellen White ter sido membro da igreja. Há membros que dizem que ela foi membro da igreja, que ela foi secretária de Joseph Smith, e que após um tempo ela viu que não poderia receber o sacerdócio. Aí já é um conceito errado, que nós sabemos a história da igreja, como funcionou. Há textos no Vozes Mormons, para quem quiser procurar, vai ler lá e entender que mulheres puderam receber o sacerdócio. E há essa história que depois já saiu e fundou a Igreja Adventista. E membros dizem claramente, não, que de nós saiu a Igreja Adventista, que ela fundou uma igreja através de nós. Então há um ar de superioridade, como também há um ar de superioridade contra os testemunhos de Jeová, que o Emanuel também tinha citado antes. Os testemunhos de Jeová, eles pregam, todos eles são chamados missionários, pregadores, nem todos ficam o tempo todo, mas utilizam um pouco do seu tempo. Não, eles não têm autoridade para isso. Os elders e as sisters têm autoridade. Então, fala liberdade religiosa, mas também há esses preconceitos, essas ideias errôneas, essas visões errôneas que nós temos visto. Até mesmo eu postei, tem lá o texto lá sobre inveja santa, que o bispo luterano, eu não lembro o nome dele, um bispo luterano formulou a tese de que nós podemos ver algo de bom em uma outra religião, um princípio, uma doutrina, uma ideia, que não tem na nossa, e ter uma inveja santa, entre aspas, né? Até o termo mais legal seria admiração santa, uma admiração por aquela ideia. Então dá para ver que muitos membros não têm isso. Não tem isso. O que tem de bom vem da igreja. É o velho positivismo. É o oficial, é do site oficial da igreja. Ou da autoridade geral da igreja, culto à autoridade. Então, há várias questões que fazem com que, efetivamente, a liberdade religiosa não seja um lema prático na igreja. Mas essa palavra prático, ao invés de ser um discurso bonito, ao invés de ser apenas um discurso bonito, palavras bonitas, eventos bonitos, ela realmente se tornar algo prático. Ter aquela visão. Aquela visão de ser amigo de alguém, por exemplo, se você é amigo dele, ter a religião dele, respeitar realmente, não desfazer das pessoas, não criticar por conta de atitudes ou qualquer coisa assim. Então, é um desafio mesmo para a igreja. Agora, por último tópico, eu gostaria de fazer as perguntas. A seguinte pergunta: liberdade religiosa. Uma liberdade religiosa para quem? Liberdade religiosa para a igreja presbiteriana. Ou não, primeiro, antes disso, para vocês entenderem. Quando se fala liberdade religiosa, se for falar, por exemplo, de algo cristão, suponhamos assim, quando se fala de cristão, defender a liberdade religiosa de um cristão,
É algo simples, eles acreditam também em Deus, acreditam na Bíblia, pregam lá contra a homossexualidade, ou talvez pregam a favor da família, casamento entre homem e mulher, pregam um salvador, enfim. Então isso é muito simples, defender a liberdade religiosa das pessoas, isso é simples, é muito fácil. Como o Senhor disse, amar quem vos ama é fácil. Ele queria que a gente amasse nossos inimigos. Agora aí que eu porém, liberdade religiosa para quem? Para a igreja presbiteriana dos Estados Unidos ou da América, eles legalizaram o casamento gay dentro da igreja deles e fazem as cerimônias, né? Sabemos que o casamento é legal nos Estados Unidos perante o civil. Agora o religioso, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos faz. Se não me engano, eu vi um comentário que uma das igrejas anglicanas também está aceitando e aceitou, né? Não posso confirmar, depois alguém, se souber aí, me confirme. Então, há uma liberdade religiosa para eles? Não, liberdade religiosa para eles. Então, muitas vezes eles falam, isso é uma apostasia, casamento entre homem e mulher, nós não permitimos isso. Então, por que não uma liberdade religiosa para eles? Para poder fazer esse casamento homossexual, para ter essa ideia de que não é pecado e aceitar eles na membresia, na condição de casal, homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Religiões de matriz africana, por exemplo, eles têm aquela ideia cultural, assim, eu estudei em História das Religiões, a ideia de que as religiões de matriz africana fazem sacrifícios ou que seguem demônios, enfim, os Exus, as entidades como Ogum, Xangô, Iemanjá, tem várias entidades e deuses para eles que muitos têm como demônios. Então isso acontece muito, não, que isso é do diabo, eles adoram o diabo, sacrifício de animais, não necessita mais. Hoje em dia nós, usando o termo evangélico, vivemos na graça, entre aspas, não precisamos mais de sacrifício de animais. Então, não há uma defesa para esse tipo de liberdade, porque até a Sociedade Protetora dos Animais, por exemplo, cai em cima. Então, não há uma efetividade, assim, de liberdade religiosa para essas pessoas. Ou para, como eu falei, os mormons fundamentalistas, ou da comunidade de Cristo, nós somos mormons, eles não são mormons, eles são apóstatas, enquanto nós temos a verdade, e não olhar para eles e ver essa uma doutrina importante, algo interessante, até mesmo o projeto de Joseph Smith Papers foi com a ajuda da denominação da comunidade de Cristo, a antiga Igreja Reorganizada de Jesus Cristo Santos nos últimos dias. Eu me encontro entre o presidente Hinckley com o profeta deles, eu não lembro o nome, é um profeta anterior, 1 ou 2 antes, eu não lembro. Então, a gente vê que tem esse problema, assim, prega a liberdade religiosa, mas, ao mesmo tempo, critica e vê como errado outras doutrinas. Agora, para finalizar, para ser, como posso dizer, para ir o mais firme possível, o mais profundo possível. Liberdade religiosa para quem? Para o satanista e para o ateu, o ateísta, no caso, o agnóstico. Então é muito fácil mesmo defender que é cristão, que é a liberdade do cristão. É muito lindo. Mas e da pessoa adorar aquele que nós temos como nosso inimigo, como aquele que quer a nossa perdição, vamos dizer assim? E também aquele que não acredita em Deus, muitas vezes também o ateísmo é visto, o ateu às vezes é visto como alguém mau, alguém que não tem coração, alguém que é insensível, enfim, toda aquela questão que a pessoa precisa de um Deus, precisa de uma crença, se possível, se Deus seja cristão, ser uma ideia cristã, idealização cristã de Deus. Então a gente vê que a liberdade religiosa, muitas vezes, para a igreja, pelo que parece, ela, apesar de ela dizer que está querendo beneficiar os outros, ela quer mais se beneficiar com isso. Através disso, parece que a liberdade religiosa é uma liberdade apenas para poder dizer, dar um discurso, uma opinião triste, talvez, digamos, para não dizer homofóbica, dizer algo assim que esteja contra a ciência, ou dar embate contra a ciência mesmo, a questão da evolução, ou várias questões, entende? Então, parece muito que a liberdade religiosa está sendo para isso, né? Então, eu fiz essa mensagem simples, não sei se eu chamo de mensagem, ou se chama de discurso, ou de palestra. Estou de roupa comum, hoje estou aqui numa lan house, porque em casa na internet, infelizmente, não conseguiu funcionar, mas eu falei, eu vou dar um jeito, eu vou apresentar
representar e vou procurar fazer o meu melhor para quem estiver assistindo. Então é isso, Antônio. Muito obrigado, Júlio. Muito interessante a sua apresentação e obrigado por todo esse esforço aí de ir até a Lan House, etc. Eu vou ler para você alguns dos comentários e perguntas que estão sendo feitas pela nossa audiência. Tá? O Gerson Sena diz o seguinte: creio que a igreja entrou nessa de liberdade religiosa justamente pela propaganda gratuita. A Sud não está realmente interessada na liberdade religiosa como deveria ser, ou porque ela esteja ameaçada realmente. Ele diz também que essa campanha por liberdade religiosa poderia ser um bom local de captar membros voltados mais à direita politicamente, que em tese são membros que causam menos problemas internos. Você tem algum comentário sobre isso? Realmente, se for analisar essa lógica, eu vi um movimento de liberdade religiosa mesmo, tinha uma massa de igrejas, denominações evangélicas. E geralmente, os protestantes, nós sabemos historicamente, eles são contra o comunismo, contra ideias de esquerda, digamos assim, ideias socialistas ou de esquerda. Né? Na igreja nós temos exemplos maravilhosos disso, como Ezra Taft Benson, o maior anticomunista que existiu. Eu vejo que é um meio mesmo de captar membros. Eu, por exemplo, desculpem eu vi um vídeo de um outro site, de um site da igreja, assim, site de membros, e esse vídeo fala sobre semelhanças entre membros mormons e católicos. Até aí tudo bem, muito bonito e tal. Um rapaz falou lá que eu tenho uma namorada que é membro da igreja, que muita gente não aceita que ela case comigo um dia, tal, toda aquela questão nós sabemos. E aí eu vejo, em vez de amenizar a situação, quem era moderador, o ADM da página, falou, não, olá, tal pessoa, a gente gostaria de te convidar, que você ouvisse os missionários e tal. E outro foi lá e comentou, nossa, muito lindo o vídeo, isso é muito bom, é interessante. Vocês veem isso, essa liberdade religiosa. Então, falou, nossa, muito obrigado pelo seu comentário, gostaríamos que você acessasse o site mormon.org, ouvisse os missionários. Então, há essa ideia de conversão. Dizer que não há é mentira, existe por trás. E uma coisa que eu reparei, eu vi num comentário, eu quase compartilhei, mas eu fiquei triste de ouvir aquilo, porque falando assim, sobre liberdade religiosa, nós mormons amamos a todos, católicos, evangélicos, testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, batistas e outras religiões. No enunciado, ele já deixou claro que as denominações praticamente cristãs, denominações conservadoras. Então, ele deixou claro uma denominação, uma religião talvez um pouco mais amena, como eu falei, com uma doutrina um pouco mais mundana, entre aspas. Então, o foco parece mais isso, mais o protestantismo, ou quem realmente seja de direita, porque a liberdade religiosa é proclamada muito por quem é de direita, para pessoas cristãs de direita, que querem a todo custo discursos homofóbicos, discursos intolerantes, ou até mesmo discursos tristes mesmo, contra pessoas pobres, enfim, aqueles vários discursos que nós vemos. É isso. O João está fazendo aqui para você duas perguntas. Tá? A primeira, eu vou ler as duas e talvez você queira responder separadamente ou relacioná-las. Essa união pela liberdade religiosa não seria mais um meio de aumentar o poder político da igreja como lobby para negar os direitos civis a homossexuais? A segunda é o que você acha, se há um contrassenso, na sua opinião, entre a campanha por liberdade religiosa e a criminalização da poligamia em Utah? Há uma contracena, digamos assim, uma contradição. Uma contradição, desculpa. Bem, sobre a primeira pergunta, possivelmente sim, que através da liberdade religiosa ela se une com outros e aumenta o poder dela de ser bem vista e quem sabe Moroni Thornton, outros candidatos, quem sabe outros deputados, mormons, irem crescendo e tendo mais voz dentro política. Por exemplo, lá quando o Moroni Thornton teve a votação do impeachment, ele votou contra o impeachment
E muitos membros compartilharam, acharam lindo e maravilhoso. Então, há essa ideia também, de que através da liberdade religiosa, aumente o poder da igreja, aumente o poder pela poder, e contra, quem sabe, o casamento homossexual, alguma lei aqui no Brasil. Por exemplo, agora a gente tem o casamento, nós temos a adoção ou alguma outra coisa, né? E outro pormenor, por exemplo, quando que teve lá o casamento homossexual, a igreja deu uma declaração nos Estados Unidos que, apesar do mundo, o homem mudar as leis, Deus não muda as leis de Deus serão sempre as mesmas, e o casamento entre homem e mulher deve ser entre homem e mulher. Nós sabemos que o casamento já foi entre um homem e 4 mulheres, um homem e 7 mulheres, né? Então fica um discurso também um tanto contraditório. Agora, esse ponto que você tocou, João, aliás, João, um amigo meu de grupo, também do Face, esse ponto que você tocou eu acho muito interessante, porque, por um lado, que é liberdade religiosa. Eu quero liberdade religiosa, uma coisa que a igreja, digamos, não teve na sua história muito efetivamente. Por outro lado, ela está cerceando a liberdade de outros. O que no passado condenou ela, o governo dos Estados Unidos, principalmente os republicanos, o que condenaram a poligamia, a igreja está fazendo mesmo hoje em dia, com os fundamentalistas em Utah e algumas famílias que estão passando por isso. Então eu vejo uma grande contradição. É a mesma coisa fizeram com a igreja está fazendo hoje em dia, né? Eu já tinha analisado isso, só que hoje eu não lembrei de falar sobre isso. Mas realmente é uma contradição muito grande entre querer a liberdade de poder dizer que o casamento homossexual é errado e fazer isso contra eles. Talvez o ideal seria até que fosse legalizado. Vou citar um exemplo aqui do Brasil, por exemplo, o Santo Daime. O Santo Daime já foi considerado droga, uma droga alucinógena, do pessoal que usa da religião. É o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal. São religiões lá do norte do Brasil, existe também um pouco no sudeste, não sei no sul. Mas eles buscaram o direito de que fosse visto como algo religioso, não como uma droga ilícita. Então seria interessante a igreja também poder fazer isso. Com quem tivesse a fé religiosa, a crença de que é necessário um homem ser casado com 2, 3, 4, 5, 10 mulheres, que fosse respeitado por lei, desde que a pessoa seguisse as leis. Entende? Então, eu acredito que é uma contradição muito grande na história da igreja, do século XXI. O João tem uma terceira pergunta. E só está me ocorrendo agora uma pergunta que eu quero fazer para vocês sobre a questão do ensino religioso na escola. Como você vê essa questão aqui no Brasil? Ensino religioso. A verdadeira liberdade religiosa é pouco salutar nesse sentido? Eu vi 2 vezes esse assunto. Eu vi em didática, na faculdade, a matéria de didática. Falou sobre políticas públicas, né? Que tem como é que chama o nome do documento? Parece que é a Constituição Federal, esqueci o nome do documento, que ele fala, o Plano Nacional de Educação, esqueci o nome do documento, que ele tem as leis e as diretrizes da educação, do ensino fundamental, médio, superior, ensino especial para crianças que são deficientes, ou ensino especial para crianças de quilombo, enfim. Então fala também sobre educação religiosa, que é uma lei, mas que ela não deve ser feita para proselitismo, para doutrinação. Esse é o grande problema. Eu tive uma professora, aliás, que foi boa, que foi protestante, mas ela falava de Deus, falava no geral, falava de sentimentos, valores, ideias, que são até cultuados por muitas religiões. Mas eu já tive professores de religião que tinham aquela doutrinação católica, aquela ideia católica. E é muito debatido isso. Eu vejo como algo bom. Se a pessoa fizer bem explicar a doutrina da religião, a cultura, a história, explicar a ética do cuidado, que é uma coisa que eu aprendi em História das Religiões. Aliás, o segundo ponto que eu ouvi sobre isso é a história
as religiões, só que deu uma amenizada no tema, porque não era o tema. O tema era estudar mesmo religiões, inclusive eu estudou um pouco sobre a igreja e os adventistas estavam também na história lá, nos Estados Unidos, de 1800. Então, eu vejo que poderia ser algo mais efetivo, que infelizmente não se explica. Por exemplo, a ética do cuidado, de você ter o cuidado de falar de outra religião, de se expressar sobre outra religião, do mesmo modo que você teria com a sua. É a mesma coisa que você falar mal da família do outro. Você não vai querer que fale mal da sua. Isso é óbvio. A tua igreja, a comunidade é a tua família. Então, eu vejo que poderia ser mais efetivo. Infelizmente não é por uma cultura brasileira, uma cultura que vai demorar muito. Infelizmente o Brasil ainda é visto Aparecida, a padroeira do Brasil, para os católicos evangélicos, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. E para o Brasil ser do Senhor Jesus Cristo, o Brasil tem que ser evangélico. O Brasil Mormon, o Brasil da Umbanda, o Brasil do Candomblé, o Brasil de Buda, de Krishna, de Ra, de Zeus, não é de Jesus Cristo. Então o Brasil tem que ser evangélico. Então essas duas visões atrapalham muito para que seja efetiva, tire o preconceito religioso, explique mais sobre outras religiões. Então, o João e a Priscila fizeram perguntas semelhantes aqui sobre esse conceito, né, de que no livro de Mormon fala a igreja do Cordeiro versus a igreja do Diabo, e essa visão que você mencionou da apostasia. Então vou ler aqui a pergunta da Priscila. Você não acha que a igreja entrou em contradição? Ora prega que todas as igrejas são de Satanás, ora prega sobre a liberdade religiosa. Não é isso uma forma de mudar o passado? Sim, é uma forma de reconstruir o passado. A gente sabe que há várias vezes na história da igreja, a igreja tentou mudar a história. Discurso claro, o Evangelho é a igreja de Ronald J. Coleman, que ele explicou claramente o Evangelho é a igreja, explicou muitas coisas interessantes, a igreja mudou. Bruce R. McConkie, infelizmente, disse que a igreja católica era a igreja do diabo, ele teve que se descontradizer sobre aquilo, se pedir desculpas. A igreja, no passado, creio eu, que ela tinha mais ênfase. No adventismo, não querendo falar, não estou falando mal, estou falando uma realidade, tem-se muito essa ideia de que o Papa, a igreja católica, é a besta. Quem guarda o domingo tem a marca da besta. No mormonismo, ainda tem muito essa visão que a igreja católica adulterou as escrituras, que a igreja católica tirou livros, que a igreja católica mudou ordenanças, entendeu? Então teve muito essa visão, e ao mesmo tempo, em 2014, foram líderes justamente no Vaticano. Então realmente é uma contradição? É uma tentativa de mudar a história, de tirar a mancha do passado? É uma tentativa. E nós vemos que, por exemplo, o livro de Mormon fala isso. O que é explicado é que a igreja do diabo não é uma denominação religiosa, é um sistema que o mundo coloca, que são todas as coisas ruins. PCC, igreja do diabo. Ku Klux Klan, igreja do diabo. Narcotráfico, coisas que atrapalham a sociedade, que ferem com o ser humano e querem acabar com o ser humano. Então, isso é visto como a igreja do diabo. Então, para mim, é uma contradição, em partes, é uma contradição. É também uma tentativa de mudar a história, é uma tentativa de mudar a história mais uma vez. É um comentário da Maria da Silva. Eu vejo conhecidos mormons pobres, defendendo o Estado mínimo e ao mesmo tempo dependendo do SUS. Você acha, Júlio, que a igreja tem esse propósito político de difundir o liberalismo? Estado mínimo ao neoliberalismo, aquela coisa pregada por Ronald Reagan, né? Creio eu que sim, porque ainda aquela ideia de satanizar o comunismo. Eu não sou, deixando claro, não sou comunista, também não sou capitalista, já que todos somos, entre aspas, capitalistas, mas assim, um pouco daquela ideia. Por exemplo,
Ezra Taft Benson falou: não é verdade que um santo dos últimos dias é um socialista. O verdadeiro Mormon, ele é de direita. Quem falou? Ezra Taft Benson. Se Benson falou, é doutrina. Se é doutrina, tenho que seguir. Então essa é a lógica, não é a lógica da opinião. Não consegue dividir na igreja o que é uma opinião de um líder, pode ser uma opinião boa, um ensinamento muito bom, como pode ser uma grande bobagem, uma coisa que não tem um mínimo de sentido ou que não é importante. As pessoas não conseguem ter essa humanização. E para muitos membros, inclusive pessoas mais humildes, a igreja é um norte para tudo. Eu vejo isso. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga. Eu estudo História, faço faculdade de História. E no meu curso, no curso que a gente faz, independente, as pessoas que fazem faculdade, geralmente elas buscam uma ideia, uma opinião, ou buscam aprender algo de outras fontes. Os membros da igreja, geralmente, eles buscam as fontes da igreja, a fonte oficial. Então, saiu no site oficial da igreja, pronto, saiu no site oficial. Tá ótimo, não precisa nem ler o título, né? Nem precisa ler a reportagem, o discurso. O título é bonitinho, já compartilha no Face e tá lindo. Então eu vejo muito disso sim. Eu vejo até muito membro humilde, simples, que apoia alguns candidatos um pouco mais extremistas, com essa ideia de que estão fazendo o melhor para eles. Ainda que isso vá atrapalhar eles por serem mais simples. Mas eu vejo isso sim. Então só lendo aqui uma correção do Emanuel, né, eu acho que você pode ter falado de forma errada que o Moroni Thorgon votou contra o impeachment, mas na verdade ele votou a favor do afastamento. Né? Isso, desculpe-me. Às vezes eu penso uma coisa, eu falo outra. Ele votou a favor do impeachment e muitos membros compartilharam, acharam lindo, maravilhoso. Tipo, ele nos representou. Esse é o Mormon. E desculpa o comentário, é uma coisa interessante. Como ele falou que no protestantismo tinha a ideia do crente não emete política, hoje em dia crente vota em crente, o mormonismo é a mesma coisa, Mormon vota em Mormon. Há muitos que pensam a ideia, por exemplo, se um presidente dos Estados Unidos for Mormon, os Estados Unidos vai se dar bem, os Estados Unidos está mal porque um presidente não é Mormon. Ao invés de ver as qualidades do candidato, né? Até uma contradição de Brigham Young, que diz que se deveria votar no melhor candidato, independente de partido ou de convicção religiosa ou qualquer coisa, votar no melhor. Infelizmente, membros priorizam votar em membros. Muito obrigado, então, pela sua apresentação, Júlio. Você gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente encerrar? Bem, eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade. É a primeira vez que eu falo em vídeo. Eu sinto muito lisonjeado pelo convite. Fiz o melhor que eu podia com as minhas ideias. Então, eu agradeço muito a vocês, agradeço a Deus. Então, que a gente possa continuar estudando sobre a história da igreja. Eu particularmente amo a história da igreja. Tiro muitas coisas dela para o meu benefício também. Também que a gente possa pesquisar mais coisas e continuar adquirindo conhecimento. Agradeço muito a Ben, aos Mormons. Muitas coisas que eu aprendi hoje em dia, até hoje, foi graças aos textos e às conversas e tudo que existe no Vozes Mormons. Então, eu queria desejar também a todos um bom sábado, um bom domingo. E é isso. Muito obrigado, Júlio.